E agora vamos para o Cadeira na Calçada e hoje tenho a alegria de receber um irmão, um amigo, que é pós-doutor. Eu nunca tinha visto um pós-doutor de perto. Vou conversar com um agora. Chega aí, Edivar, meu irmão. Como é que você está? Se abanca aí, meu querido. Prazer, bom dia. Sinésio, Viu? Bom, eu vou começar contando uma história desse rapaz de quem eu gosto muito. Nós fomos para Pio Nono, ele é de Pio Nono. Vê bem, Pio Nono tem mais de um pós-doutor lá ou só tem tu mesmo? Não, acredito que apenas eu. Por enquanto ele, mas bom. Aí nós vamos para Pio Nono, uma viagem comprida, que aquilo é longe, que não acaba nunca. E de repente eu vi toda a cruz que tinha na beira da estrada, esse moço se benzia. Eu digo, meu irmão, se nós fôssemos para São Paulo, você chegaria lá com problema no braço. Mas ele disse que encontrou um outro professor doutor que também faz isso, e ele disse que ficou literalmente à vontade. Bem, se esse camarada faz isso, eu também posso fazer. Mas, Edivar, vamos tratar de coisa séria, vamos deixar de lero. O Edivar é um estudioso da obra do Torquato Neto. Tem trabalhos publicados, tem livros feitos, apresentou no Salão do Livro uma bela explanação sobre o Torquato. Me diga uma coisa, meu irmão. O Torquato, o homem, o cidadão, o histórico, o Torquato, o artista, o letrista, e o Torquato, o mito, que está se construindo cada vez mais. A obra do Torquato, a obra poética, é compatível com a importância que o mito ganhou? Ou o mito está engolindo o poeta, o letrista, o cidadão? Bem, eu diria que as duas coisas. O mito está engolindo. Tem até um texto de um colega de Minas Gerais que se chama Torquato entre nós no sentido de novelo. Novelo. Então, na verdade, todo artista, ele é, de certa maneira, apropriado, e essa apropriação é sempre, de alguma maneira, subversiva, no sentido de subverter o significado do cara, etc. Mas o Torquato, ele tem uma obra não necessariamente poética, não apenas poética, sim, mas o Torquato tem uma obra intelectual profundamente significativa. E eu estou entre os que acham que a obra do Torquato Neto ainda é muito pouco conhecida, a despeito da profusão, da enormidade de trabalhos feitos sobre ele, justamente porque, do meu ponto de vista, respeitável em relação a todos esses trabalhos têm incidido exatamente sobre o mito e têm desperdiçado a obra, o conjunto da obra do Torquato Neto. Então, o Torquato era um crítico literário respeitável, o Torquato era um aprendiz de historiador respeitável, o Torquato o primeiro Torquato, em 62, foi um poeta extraordinário, da maior grandeza, né? Letrista, eu não acho ele grande coisa, mas foi um letrista também considerável. Então, eu acredito que o que nós temos em relação ao Torquato é um exaustivo conhecimento de uma feição dele e, por outro lado, um desperdício, um déficit muito grande no conhecimento dessa obra holisticamente, né? Eu poderia ilustrar isso, né, lhe contando dois casos curiosos. Quando eu lancei o livro Todos os Dias de Paupéria, que é até meio sem vergonha trocadilho com Os Últimos Dias de Paupéria, nós o fizemos por uma editora que tem uma grande capilaridade no Brasil e até fora do Brasil, a editora Ana Blum, de São Paulo. E, em razão disso, eu fiz várias viagens pelo Brasil. Então, eu me lembro que um dos primeiros lançamentos que eu fui fazer foi em Caruaru. E eu fui a Caruaru, você sabe que os primeiros insights para as dissonâncias tropicalistas, Gilberto Gil o obteve em Caruaru, com a banda de pífanos de Caruaru. Mas, o mestre Vitalino? Era do Vitalino? O mestre Vitalino, o ceramista do Alto do Moura. Sim. Mas a banda de pífanos articulada em torno dessa liderança de Mas cultura... ele era também pifeiro. Músico, pifeiro. Pifeiro, sim. Eu me lembro. Perfeito, era pifeiro. Pois bem, eu pensei, eu vou chegar a Caruaru e não vou encontrar pessoas sequer com quem tem interlocução, porque ninguém conhece Torquato Neto, jamais ouviu falar. Me espantou, nós estávamos num auditório de não sei para quantos lugares, mas mais ou menos equivalente ao auditório quando nós temos o centro de convenções aqui. Tinha gente literalmente vazando pelo ladrão e as pessoas sabiam de Torquato Neto muito mais do que nós o conhecemos aqui em Teresina. E aí outra coisa curiosa é que eu fui a Londrina, no Paraná.
E aí lá, definitivamente, eu pensei, não é possível, aqui não conhecem Torquato Neto, muito pelo contrário. A relação do Torquato com o Paulo Leminski, não é? E essa relação acabou fazendo com que os paranaenses, de modo geral, tenham um grande conhecimento da obra do Torquato, e eu me espantei com o tanto que conhece. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Só não conhece Torquato. E aí uma conclusão curiosa. Qual seria a cidade que, teoricamente, conheceria com mais folga a Torquato Neto? Evidentemente, Teresina, não é? Não é. Mas se a gente considerar só o Piauí, seria Teresina a cidade que mais conhece Torquato? Não. E talvez até nem devesse ser. Talvez Picos devesse conhecer melhor a Torquato do que... A família dele. Sim, do que Teresina. Mas também não o é. Curiosamente, a cidade piauiense que mais conhece a Torquato Neto, incrivelmente, é Parnaíba. Você chega em Parnaíba e encontra... Né? É incrível, é uma coisa que me espantou, né? que me surpreendeu. Agora, se falo pelos cotovelos, mas ainda relativamente ao que você perguntou... Sim, pode falar. Tem uma coisa engraçada. Eu enxergo 3 Torquatos. O primeiro Torquato é um menino, mas é um menino extremamente velho e maduro do ponto de vista poético. Todas as boas poesias torquatianas, elas foram produzidas entre 62 e 63. Torquato não viveu o ano de 44, porque ele nasceu em novembro, portanto, não há 44 na vida dele. Se a gente contar de 45 a 62, ele tem aí em torno de 17 anos. É, portanto, um bigodete, um menino. Um menino, literalmente. E se houver oportunidade, nós vamos ler um poema dele aqui, que é espantoso, a qualidade do poema e, principalmente, a velhice da alma do Torquato em 62. Então, esse primeiro Torquato, ele é profundamente diferente do segundo Torquato, porque o segundo Torquato é um intelectual preocupado em responder a seguinte questão: qual é o ser do Brasil? O que é o Brasil? O que é que nos constitui enquanto nação e o que é que nos distingue do resto, de maneira que nós possamos ter esse sentimento de pertença ao Brasil? Esse período aí é 2 anos depois, porque tudo é muito curto na vida dele. Né? Quer dizer, o primeiro Torquato está separado do segundo por 2 anos. Esse segundo Torquato, Cinéas, é o mais impressionante dos Torquatos, porque ele leu, para escrever Arte e Cultura Popular, a monografia que ele escreveu em 64, ele leu toda a sociologia freiriana, Vamiré Chacon, Gilberto Freire, etc., todo esse movimento regionalista, né? Ele leu toda a literatura regionalista, ele leu toda a sociologia paulista articulada ao Florestan Fernandes e sentou para escrever a monografia. Então você lê e fica espantado com o volume de conhecimento e a erudição e com a qualidade da crítica literária que ele formula. E aí, depois, em 67, 3 anos depois, 2 para o segundo, 3 para o terceiro Torquato, aí surge o terceiro Torquato, que é esse que invadiu, lançou todas as praias. Ele lançou sombra sobre todos os outros Torquatos. É o Torquato que a gente conhece, é o Anjo Torto. E é um desperdício conhecer só o Anjo Torto, porque o Anjo Torto foi talvez aquele que menos realizou. Seja porque ele estivesse, por um lado, à sombra de 2 lideranças profundamente carismáticas, né, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, fosse porque, de fato, naquele momento, ele perdeu de vista essa crítica sofisticada que ele fazia do Brasil e começou a pensar o Brasil de maneira completamente distinta daquela que pensava. Se a gente pegar o Torquato de 64, ele é um armorialista, embora o movimento armorial seja de 70, mas ele é um precursor. Já havia a concepção dele. Ele é um precursor do movimento armorial no sentido mais estrito da palavra. E em 67, ele é um tropicalista. Então, veja, não há nada mais contraditório do que armorialismo e tropicalismo. Porque era uma diluição de tudo aquilo que constituía o regional. E aí entra exatamente o momento em que o Torquato gira sobre si mesmo, já está perto de morrer, e começa a ler uma literatura estrangeira. Ele leu nos originais em francês a História da Loucura, do Michel Foucault, coisa que a gente começou a ler no Brasil já depois do ano 2000, né? E o Torquato, com essas referências conceituais, ele começa a repensar o conceito de identidade para o Brasil.
Então, quando você pega a tese de livre docência do Ariano Suassuna, o título é A Onça Caetana e a Ilha Brasil. Sim. Ou A Onça Castanha e a Ilha Brasil, a Onça Mulata, né, e a Ilha Brasil. O Torquato Neto, então o Torquato concordava com tudo isto, mas o Torquato começa a pensar o seguinte: olha, o que é que me constitui? É aquilo que sou ou aquilo que não sou? Isto é, a minha identidade, ela é dada pelas bordas interiores ou pelas bordas exteriores? E aí ele escreve Geleia Geral. Se você lembrar do refrão, ele diz assim: e bumba, ye, boi, ano que vem, mês que foi. E bumba, ye, e bumba, ye. É a mesma dança, meu boi. Você veja que ele está misturando o bumba, meu boi, e o ye. Não é? E isso era uma indecência. Uma heresia. Uma heresia. Para dizer o mínimo. Eu procurei essa palavra. Era uma heresia. E se a gente tivesse alguma dúvida, na música o Gil segue recitando, e o Gil recita assim: veja no meio da sala as relíquias do Brasil. E começa a enumerar as relíquias do Brasil. Se você se lembrar, ele enumera: Doce Mulata Malvada, um LP de Sinatra. Veja, mais uma vez, não é? Então, na verdade, o esforço, me parece, era para dizer: olha, nós só podemos saber o que somos na presença do que não somos. Porque o que na negação você se afirma. Exatamente. Não é? E eu acho que essa é uma lição importantíssima, contemporânea, porque quando nós convivemos com pessoas que degolam outras porque são diferentes, que atiram outras para fora do trem porque são diferentes. Que matam na praça porque são diferentes, essa lição nos ensina a amar, a exultar na presença da diferença. Não é? Eu acho que o Torquato foi o cara que para mim, pelo menos, ele me deu esta lição. Quer dizer, de toda a obra dele, a lição mais valiosa que tirei foi essa: é preciso exultar de alegria na presença da diferença, não porque a diferença vai me engolir, mas porque a diferença vai me ensinar aquilo que sou. Torquato terminou mal, não só pelo suicídio, não é o caso, mas no final da vida o Torquato andava atormentado, fazendo um cinema estranho, falando coisas estranhas. O Torquato estava muito ruim, não era, Edivaldo? Na verdade... Péssimo. Ele estava muito mal, muito mal. Quando você vê os últimos dias de Paupéria, e particularmente os escritos do sanatório, você vê que ele estava realmente no fundo do poço. Nós não tínhamos as terapias de que dispomos hoje, né? Quer dizer, o território era completamente outro. E a chegada, na verdade, o Torquato fez um único filme de autor, que é o Terror da Vermelha. Aquele ele fez tudo. Bem interessante, né? É muito interessante. Embora ele tenha sido a grande influência. E qual é a ideia? Tem um poema dele, já dessa terceira fase, eu não gosto dos poemas dele da terceira fase, mas gosto do jeito, eu chamo isso de guerrilha semântica. Quer dizer, o modo como ele se relaciona com a linguagem. Tem um poema dele que ele diz assim, não vou saber dizer direito, mas a mensagem vai ser passada legal. Quando eu escrevo ou quando eu recito uma palavra, o mundo poluído explode comigo. E logo os estilhaços desse corpo, retalhado em lascas de morte e fogo, como napalm, espalha imprevisíveis significados ao redor de mim. Então, veja, a palavra estilhaçada vai produzir riqueza semântica. Exatamente. Ou pobreza semântica, não é? Dependendo. Quer dizer, o Torquato tem uma visão muito negativa da linguagem. Ele definia as palavras como poliedros de faces infinitas. Nossa Senhora! Então, o sonho dele era inventar uma contralinguagem, isto é, uma linguagem, um conjunto de articulação sígnica que não se valesse da palavra propriamente, que tirasse qualquer intermédio entre a coisa e o olho. Por isso que ele chega ao cinema, não exatamente ao cinema, que ele chega aos filmes experimentais, né? Que é a fase mais, digamos assim, mais deletéria dele. Ele se destrói literalmente. A ponto de tocar fogo em tudo e ir ao cinema, né? Quer dizer, a frase dele é tocar fogo e ir ao cinema. Literalmente vai. Mas você ia falando do poema, e lê o poema para terminar esse negócio aqui. Pois é, isso, Cineas. E você que é um dos intelectuais mais extraordinários, quer dizer, a sua presença a gente gasta tanto as palavras com besteira que é como aquelas facas de churrasqueiro, o cara vai cortando, ela vai ficar fininha,
De maneira que hoje em dia, quando a gente diz eu te amo, já né, não significa mais nada e tal, né? Mas a sua presença como feitor de cultura no Piauí é uma coisa extraordinária. Eu tenho alguns troféus lá em casa, mas o mais significativo que tenho é o troféu Parceiro Amigo do Salipe. Isso é bom, né, cara? Vamos embora. Vamos lá. Então, eu quero apenas dizer o seguinte, esse poema foi escrito em 62. Ele tinha 17 anos de idade, era uma criança. É impensável uma criança com essas matérias de expressão. Eu não vou ler todo, evidentemente, que é um poema... Também tem uma noite em mim tão escura que nela me confundo e paro e em adágio cantável pronuncio as palavras da nênia ao meu defunto. Perdido nele o ar sombrio, me reconheço nele. Não os olhos cerrados, a boca falando cheia, as mãos cruzadas em definitivo estado se enxergando, mas um calor de cegueira que se exala dele e pronto. Ele sou eu, peixe-boi devolvido à praia, morto, exposto à vigilância dos passantes. Ali me enxergo à força no caixão do mundo, sem arabescos e sem flores. Tenho muito medo, mas acordo e a máquina me engole. E sou apenas um homem caminhando e não encontro em minha vestimenta bolsos para esconder as mãos, armas que mesmo frágeis me ameaçam. Como não ter medo? Como não ter medo? Uma noite escura sai de mim e vem descer aqui sobre esta noite maior e sem fantasmas. Como não morrer de medo se essa noite é fera e dentro dela eu também sou fera e me confundo nela e ainda insisto? Não é viável. Nem eu mesmo sou viável. E como não? Não sou. O que é viável não existe. Passou há muito tempo. E eram manhãs e tardes e manhãs com sol e chuva e eu menino. Eram manhãs e tardes e manhãs sem pernas, que escorriam em tardes e manhãs sem pernas. E eu sentado num tanque, absurdamente posto no meio da rua, menino sentado sem a preocupação da ida. E era todo dia. Havia sol, e eu o sabia. Sol. Era de dia. Havia uma alegria do tamanho do mundo, e era dia no mundo. Havia uma rua debaixo de um dia e um tanque. Mas agora é noite até no sol. Fernando Pessoa com Drummond, que aliás o Drummond é uma referência muito forte na poesia do Torquato. Ô Neguinha, hoje a Débora, traga aí uma caneca de presente para esse rapaz, que ele vai gostar mais agora dessa casa, viu? Muito obrigado. E o Pedro, traga cajuína, Pedro. Não é todo dia que você tem pós-doutor nesse negócio aqui, não. Vê que ele veio até com uma camisa bonita, tá vendo? Ó, cor, tá sim. Cor, não, uma camisa linda, Adivar. É uma alegria recebê-lo aqui.